Olá! Na última live eu apresentei alguns exemplos com dados de indicadores referentes ao Covid-19 em vários países e recebi várias mensagens de pessoas que tinham interesse em aceder àquele tipo de dados e queriam saber como é que eu tinha feito. Então, hoje neste vídeo, aquilo que eu vou mostrar é exatamente isso. Como é que vocês podem aceder a dados referentes ao Covid-19 diretamente no R? Então, o que eu vou mostrar é como é que se utiliza a livraria Covid-19. Esta livraria foi desenvolvida e vocês podem saber mais informações acerca disso por este Covid-19 Data Hub, que está aqui o link e que vos vai disponibilizar aqui, vos vai mostrar todas as informações acerca da criação deste pacote, de quem contribui, das parcerias, dos países que estão envolvidos, que estão incluídos. E também aqui na parte de documentação podem ver as variáveis, detalhes sobre a que dizem respeito àquelas variáveis. Falando aqui das principais que eu costumo utilizar, o número de mortes, o número de casos confirmados, número de testes realizados, número de vacinas administradas, número de pacientes recuperados. Reparem que todos estes que eu disse agora são acumulados. Nós temos os dados coletados ao longo do tempo e vai sempre acumulando. Então, temos sempre a noção de que quando estamos a filtrar os dados por uma data, o que nós estamos ali a ter são dados acumulados. Para outras variáveis, não são dados acumulados, são dados referentes especificamente àquela data. É o caso do número de pacientes hospitalizados, em unidades de cuidados intensivos, ventilados. Temos também aqui uma informação acerca da dimensão da população, que vai ser importante para poder fazer análises per capita. E depois outras variáveis referentes, por exemplo, às medidas de confinamento. Temos um índice aqui que eu também costumo utilizar, que é este índice de restritividade, que nos vai ajudar a perceber como é que os países estão a lidar com esta pandemia. Os dados podem ser, em termos geográficos, de nível 1, 2 e 3. Para a maior parte dos países, nós não temos dados de todos estes níveis, então os dados que eu utilizei são apenas de nível 1, que são os dados de países. Para alguns países temos estas divisões depois por região, por cidade, mas aí são poucos os que estão disponíveis. Temos também a possibilidade de trabalhar com latitude e longitude, para quem tiver interesse em utilizar. E aqui vocês podem perceber mais informações. Agora vou direto ao RStudio e vou mostrar como é que nós fazemos para aceder a estes dados. Em Tools, precisamos de fazer Install Package e instalar aqui o pacote Covid-19. Eu não vou dar OK, porque eu já tinha instalado, vou fazer Cancel. Vou chamar depois o pacote com o Library, vou chamar aqui pela livraria Library. Eu optei por fazer um filtro, um corte transversal numa determinada data. Aqui eu tenho a data de 24 de fevereiro. Como eu quero fazer esse corte transversal, a data de início e de fim é a mesma. É claro que aqui nós podemos explorar melhor os pormenores desta função Covid-19 que está implementada. E aqui temos informações, podemos fazer o filtro logo pelo país, pelo nível. Eu optei por utilizar só essa questão da data, o start e o end, que é o início e o fim do período para o qual quero os dados. Depois eu utilizei aqui a função attach, que me vai permitir depois tratar as variáveis chamar diretamente pelos seus nomes. E considerei um conjunto de dados reduzido em que identifiquei só quais são as variáveis que quero. Para muitas das variáveis nós temos muitos valores omissos, então optei por fazer logo um filtro daquelas que achei que era mais interessante de incluir. Então com esta função eu estou a ir buscar os dados de todas as linhas, mas apenas das variáveis que estou aqui a identificar. Depois também para evitar situações em que tenho muitos valores omissos. Se vocês repararem aqui esses dados red, que têm 199 observações para 8 variáveis, tem muitos NAs por aqui. Por exemplo, o número de vacinas, o índice de restritividade. Para vários dos países não está esta informação disponível. Então aquilo que eu fiz depois também foi utilizar a função complete.case,
que portanto, aqui com igual a true para este conjunto de dados, então ele só vai buscar as linhas que receberem aqui a resposta true com a aplicação desta função complete.case. Então, só os casos que estão completos, que estão com todas as informações para estas variáveis. Foi uma opção minha que me levou a ficar, em vez de ser com 199 observações, fiquei só com 51. Aqui sim, já tenho os dados todos preenchidos. Eu depois fiz análises, tenho utilizado esses dados para fazer análises, inclusive nos nossos cursos online, existe um caso prático com estes dados, com a aplicação de análise de clusters e de outras técnicas de análise. Utilizei aqui depois também, e acho que é importante passar essa informação para vocês, porque nem sempre nós trabalhamos só com R, nós muitas vezes queremos utilizar esses dados noutros softwares, por exemplo no SPSS, no Jamovi. Então eu utilizei aqui a função também write.csv para guardar o resultado que estava neste objeto, que era os casos completos, que eu chamei completos, e dei-lhe aqui um nome que eu entendi, .csv. Então, ele vai acrescentar aqui dentro da minha pasta deste projeto em que eu estou a trabalhar, este ficheiro CSV que eu posso depois utilizar no software que entender. Portanto, tenho aqui um ficheiro CSV que posso salvar no meu computador. E pronto, basicamente esta era a informação que eu queria passar para que vocês tenham a possibilidade de aceder a este tipo de dados, fazer as análises que entenderem, já sabem que estão disponíveis e que estão ao alcance de qualquer um. Espero que tenham gostado. Obrigada!